Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo pascal. E cabe lembrarmos a nós, sempre frisando tanto aqueles que toda semana faz esse acompanhamento na vida de cristão, que esse tempo é o tempo do qual nós rendemos durante 3 semanas já, desde o anúncio da ressurreição. Desde aquele domingo de manhã que nós escutamos a leitura do Evangelho em que Maria Madalena e as outras foram aonde? Ao túmulo e encontraram vazio. E escutaram do anjo que o Senhor ressuscitou. Fosse para a Galileia que o Senhor o encontraria. Ao narrar essa primeira ressurreição, esse primeiro relato da ressurreição, nós somos colocados diante do anúncio do ressuscitado. Não de um Cristo morto, mas de um Cristo vivo, que está no meio de nós. E isso nós escutamos em todas as narrativas do Cristo ressuscitado. E quando nós adentramos nessa terceira semana, nós começamos já a escutar também o testemunho agora dos discípulos. Nós vemos no primeiro momento aqueles homens do qual nós olhamos para aquela realidade da qual nós já conhecemos dos discípulos, e aqui cabe a lembrar, homens rudes, homens de não tão profundidade que nós chamamos na doutrina, pessoas que nós chamamos do dia a dia, pessoa daquelas realidades, pescadores, do qual se tornam agora testemunhas vivas, testemunha ocular, que se encontrou com o Senhor ressuscitado. E quando nós escutamos o relato do Evangelho de hoje, é sempre bom entender que desde aquele momento da aparição, Jesus sempre o quê? Mostra as mãos. Inclusive, quando nós começamos a aprofundar o texto teológico, é a prova da ressurreição. Jesus poderia, ou melhor, poderia no sentido, ele pode porque é Deus, mas poderia ter ressuscitado sem a marca dos pregos. Se ele tornou a vida, imagine uma cicatriz, como nós conhecemos na palavra da medicina. Mas aqui está a prova, que é para mostrar primeiro o sinal da salvação da humanidade. Os patrólogos da igreja vai dizer que quando Cristo ressuscita dos mortos, que vai subir ao céu, ele leva a prova da ressurreição para mostrar, está aqui, conquistei, salvei a humanidade. É o sinal da prova que Deus deu a vida por nós. E é interessante que em todas as aparições, Jesus nunca perdeu a marca dos pregos, do lado. Até Santa Faustina, a aparição que ele tem para Santa Faustina, do coração misericordioso, é o quê? É o coração que delata, com o símbolo da cruz. A luz branca, que a gente vê azul nas imagens, né? E vermelha. É o sangue dos sacramentos da igreja, que sempre, desde a antiguidade, nós narramos, nós lembramos, a Escritura nos ajuda a fixar isso. A prova da ressurreição, o Senhor sempre mostra aos discípulos. Desde o momento em que Tomé nos ajuda, mesmo na incredulidade dele, a fazer essa lembrança para nós. Lembra?
se eu não pôr as minhas mãos nas marcas do prego e não pôr o dedo do seu lado, eu não acreditarei. Então, ou seja, Tomé nos lembra essa realidade. Tomé faz lembrar a gente que Jesus ressuscitou, mesmo ele sem acreditar, mas quando vê diz o quê? Meu Senhor e meu Deus. Aqui eu estou fazendo sempre os adendos, voltando àquilo que nós já passamos da ressurreição. E hoje novamente Jesus aparece aos discípulos. Estamos escutando o relato dos discípulos que vêm de Emaús após o partir o pão. Ainda estão narrando o que aconteceu. E Jesus aparece no meio deles. E sempre com aquela frase: a paz esteja convosco. Jesus sempre recorda: a paz sempre tem que estar conosco. Quando nós escutamos esta frase, e quando nós olhamos para os dias atuais, tanto que precisamos escutar essa frase: a paz esteja convosco. Porque nós estamos num mundo perturbado. Já estávamos antes, e depois do Covid. Então, quando escutamos as leituras de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós lembramos novamente a prova do ressuscitado. E a prova do ressuscitado em nossas vidas, ou na vida dos discípulos, inicialmente na comunidade inicial, na comunidade cristã que começa a se formar. A palavra cristão se refere a Cristo, a comunidade dos cristãos, depois recebem esse nome, a partir da experiência daquela comunidade que não seguem mais a doutrina dos judeus, mas que começam agora a vivenciar os testemunhos da experiência de Cristo, ao partir o pão. Ainda que lembre o rito judaico da festa do partir os pães, da libertação do povo de Israel, o cristianismo ele começa a nascer agora, no Cristo. É o Cristo ressuscitado que dá o vigor, a força da comunidade iniciante. É após o Cristo ressuscitar, abrir a inteligência, que os discípulos tomam novo vigor, tomam força. E uma força que, quando nós escutamos as narrativas, uma delas da qual nós escutamos hoje, Atos dos Apóstolos, nós vamos entender essa profundidade do que é ter experiência com o Senhor, ter estado com o Senhor e ainda por cima o Senhor ter abrido as suas inteligências. Quando os discípulos começam a pregar, e inclusive algumas narrativas escutamos, mas esses não são aqueles, os discípulos do Senhor, os pescadores? Inclusive em Pentecostes, na festa de Pentecostes que nós vamos celebrar, 50 dias após a ressurreição, nós vamos escutar esse relato. Como pode ele falar nas nossas línguas? Os medos, os partas, de outras culturas. Como podem esses homens, e nós conseguimos entender, não são aqueles pescadores? Ou seja, conhecer Jesus Cristo, experimentar Jesus Cristo no sentido abrir a graça de Deus, a experiência do ressuscitado transforma as vidas. É inconcebível encontrar-se com o Senhor, viver na experiência do Senhor, ressuscitar com o Senhor e se tornarmos homens mortos. Porque Cristo, o Jesus de Nazaré, nos mostra que a morte não nos prende mais.
mas é a vida. É o Cristo ressuscitado que nos dá a força, a coragem, que nos dá o dom da inteligência, que nos tira o medo para anunciar a sua palavra. Por isso que quem se encontra com Jesus não pode ser a mesma coisa. É como quem tem experiência da luz. Aqui é uma analogia. Todo mundo tem experiência com a luz. Falta luz em casa, que parece que faltou tudo. Parece que não conseguimos se mover, porque tudo está na luz. Cuidado para não interpretar errado, como sou professor, né? Mas o senhor está falando da eletricidade. Pronto. Então, quando nós olhamos essa experiência, ninguém quer andar na escuridão mais, porque tivemos a experiência da luz, porque tivemos o contato com a luz. E esta luz do qual nós fazemos esse paralelo aqui é Jesus de Nazaré. Quem experimenta não quer andar nas trevas. Mesmo que nossa inclinação nos leve a querer, nós chamamos, né? A inclinação, a concupiscência, que é essa inclinação que ficou porque nós experimentamos o mal, mas nós somos chamados a vivenciar na luz. Mesmo que demore muito tempo essa escuridão, mas quem experimentou a luz sempre tem essa vontade de caminhar na claridade, que é na claridade do Cristo ressuscitado, que nos convida, que nos chama, que nos move, que nos dá a força. Por isso que sempre bato nessa tecla. Quem verdadeiramente se encontra com o Senhor não é a mesma pessoa. Não pode ser fraco. Nós podemos, com a nossa vida biológica, ter nossas tendências, mas pela força de Deus supera toda a nossa vida que o Senhor nos concede. Senão não existiriam os milagres. É a fé em Jesus Cristo de Nazaré. É experimentar o batismo que nos insere na comunidade dos filhos e filhas de Deus. É morrer para o pecado. O batismo nos faz isso. E ressurgir para uma vida nova com Cristo. Padre, mas nós morremos. Sim. Foi o fruto da escolha que nós fizemos lá em Adão e Eva. Porque não quisemos ser como Deus. E experimentar isso nos deixou essa consequência: a vida e a morte. E essa prova, agora a morte não é um sinal de fim, porque Jesus nos dá agora um novo norte, ou seja, um caminho novo, a vida. Então a morte se torna a passagem para a vida, mas uma vida eterna. É a recompensa dos justos. Segunda leitura da qual nós escutamos hoje. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados e também pelos pecados do mundo inteiro. Então Cristo já morreu para expiar, para aniquilar os nossos pecados. É Ele o nosso intercessor. É Ele o nosso advogado. São expressões que nós utilizamos para tentar fazer uma comparação daquele que é o nosso superior em palavras que nós chamamos mais próximo possível para explicar aquilo que às vezes não tem recurso da palavra do eterno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, escutarmos hoje, terceira semana da Páscoa, novamente falar de Jesus ressuscitado,
é firmar para nós a nossa certeza, a nossa fé, é relembrar em quem nós acreditamos. Se tudo isso que nós, desde a Quaresma, que nos prepara, Semana Santa, que nos insere no mistério, o Tríduo Pascal, que nos mostra o acontecimento, nos relembra o acontecimento de 2000 anos atrás, do qual é sustentada a nossa fé, a nossa vida, proclamada pelos apóstolos, ou melhor, pelos discípulos de Jesus, narrado para nós, pelos profetas anteriormente no Antigo Testamento. E ainda a gente tem dúvida. Nós temos que escutar aquela frase que Jesus disse a Tomé: felizes, Tomé, são aqueles que crerão sem terem me visto. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos a graça da fé, a certeza do ressuscitado em nossas vidas, não nos abala. A morte não deve nos tirar, porque nós conhecemos Jesus de Nazaré. Quem conhece o Senhor não tem medo da morte, porque a morte é uma passagem para a vida eterna. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados hoje a vivenciar essa experiência do ressuscitado, a trazer novamente a nossa firmeza na fé em Cristo Jesus. Repito, por isso quem conhece o Senhor não é a mesma pessoa. Por isso que é muito difícil dizer: mas padre, minha vida é assim e bababá. E são desculpas que nós arrumamos para querer fugir da experiência do Senhor. E quantos nós hoje utilizamos? A pandemia se tornou essa referência. Não estou dizendo que não devemos usar protocolos. Não existe 2 pesos e 2 medidas. Uma coisa pode funcionar, outra não. Os bares podem funcionar, a igreja não. O que é tão importante na nossa vida? Então, quando nós olhamos para essas realidades, nós vemos o quanto nós usamos desculpa para tentar fugir da experiência com Cristo, com o ressuscitado em nossas vidas. O quanto também nós arrumamos desculpa também para não vir para a igreja. A gente consegue ficar na aglomeração, nas compras, em qualquer lugar, sem máscara, no centro, em todo canto. Mas na igreja, então são situações que muitas vezes nós nos aproveitamos dela para fazer o quê? Afastar-se da nossa experiência de Jesus. Por isso, meus irmãos, as palavrinhas que Jesus termina o Evangelho deve ser a nossa força de quem é batizado, de quem experimentou o Senhor em suas vidas. Vós sereis minhas testemunhas. De quê? De tudo isso. Então nós somos chamados, quem experimentou Jesus Cristo, a ser testemunha viva do ressuscitado na humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.